Aos moradores da muito nobre vila de Torres Novas, onde nasci, venho falar-vos do firmamento e da disposição dos astros nos céus da abóbada celeste. Sabei que a Terra, este planeta que habitamos, se encontra no centro do universo e que as esferas que gravitam na atmosfera superior giram em torno dela. E acreditai, pois pude fazer incontáveis observações cósmicas dos astros em noites muito escuras. Com muito nobre sabedoria, milhares de pessoas entraram na história e recuaram à época de 600 e à tão saudosa visita de Manuel de Figueiredo, cosmógrafo de Portugal, a Torres Novas. Durante 4 dias, os torrejanos foram desafiados a vivenciarem a feira de época, subordinada ao tema A Medição do Mundo, Manuel de Figueiredo, e que recordava a visita deste torrejano à sua terra natal após vários anos fora. Era o cosmógrafo do reino e, portanto, de Portugal, e trazia novos conhecimentos em várias áreas. Motivo suficiente para dar nome a esta feira, realçou em entrevista à Ângelos TV Pedro Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Torres Novas. Nunca procurámos inventar nada que não tivesse acontecido em Torres Novas. Desta vez escolhemos uma figura, por isso é que se chamou Feira da Época, porque estamos perto do ano 1600, em que Manuel de Figueiredo, cosmógrafo, que temos muita honra e orgulho em ser torrejano, eu diria que se avançássemos no tempo, ele hoje seria um grande homem ligado a astronautas, ligado à cosmografia na mesma, mas de uma forma que nós nos embevecemos por vezes na televisão a ver programas dos buracos escuros do universo. Naquele caso era o buraco escuro do mar, também do céu. Manuel de Figueiredo, cosmógrafo de Portugal, foi o centro das atenções, uma figura importante nesta época de 600 que trouxe aos torrejanos muitos saberes e uma visão geocentrista em que colocava a Terra no centro do universo. Uma personagem interpretada por Mário Gil, funcionário da autarquia, que entrou assim, pela primeira vez, no mundo da interpretação. Em entrevista à Ângelos TV, explicou como se preparou para assumir esta personagem. Foi um processo muito interessante. Primeiro porque é a primeira experiência que eu estou a ter neste tipo de representação. Eu nunca tinha feito nada nas artes do espetáculo deste género. Portanto, foi um processo evolutivo. Contei muito com o apoio, com a ajuda dos meus colegas de cena, que eles sim, bastante mais experientes nestas lides e que me ajudaram. O processo de preparação, houve aqui vários aspectos aos quais eu não estava de todo habituado. Logo, começar pelos textos, por encarnar a personagem, o primeiro dia em que eu chego a cavalo também é algo de novo para mim, porque eu nunca tinha feito equitação, nunca tinha montado a cavalo, portanto também tive algumas aulas de equitação mais para me ambientar e estar um pouco mais à vontade com o vulcão, era o nome dele, é o nome dele. Mas tem sido um processo muito interessante ao longo dos últimos meses, semanas, de incorporar a personagem, de perceber a posição que ele tinha no reino, de perceber exatamente o conceito que ele defendia e que eu apresentei aqui durante a feira, numa visão mais geocentrista do universo, com a Terra no centro, e essa é uma visão diferente já na altura, se viam as coisas de outra forma. Portanto, acabei por incorporar ao longo destas últimas semanas todos estes aspectos que são novos de alguma forma para mim. Quanto tempo é que demorou a preparar esta personagem com tudo aquilo que já disse de contextualização? Mais intensivamente no último mês, onde me foram apresentados os textos, comecei obviamente a decorar, começámos com ensaios, com o grupo de atores que estiveram comigo, do Grupo Teatro da Meia Via, a quem eu agradeço obviamente mais uma vez todo o apoio, o carinho com que me receberam e a ajuda, porque de facto foram uma ajuda extremamente importante para este processo. Portanto, aqui ao longo do último mês tem sido mais intensamente toda esta questão dos textos, da equitação, dos ensaios. Estamos a falar mais ou menos deste processo.
A feira de época, subordinada ao tema A Medição do Mundo Manuel de Figueiredo, cosmógrafo de Portugal, cresceu para o Jardim das Rosas, por forma a dar resposta aos cerca de 80 mil visitantes que anualmente se deslocam a Torres Novas, adianta o autarca. Aprendemos que era importante alargar o perímetro, porque as 60, 70, 80 mil pessoas que passam por Torres Novas nesta altura, por vezes andavam um bocadinho acatitadas a encostar-se umas às outras e não conseguiam ver as coisas como devia ser, nem conseguiam chegar aos pontos de gastronomia como nós gostaríamos, e era importante também para os comerciantes que estão a expor, que ganham aqui o seu dinheiro, que têm aqui o seu negócio, para todos os animadores. Era importante que houvesse espaços em que as pessoas se sentissem bem e observassem de uma forma mais calma toda a feira, que é muito bonita. E então quase que alargámos para o dobro. Entramos numa zona muito bonita que é o Jardim das Rosas, que está pegado também. Nós temos aqui um cenário natural encostado ao castelo, quer para o centro, quer por trás do castelo, lado direito, lado esquerdo. É muito fácil criar platôs para a atuação. E o nosso Jardim das Rosas, este ano, foi um alargamento que tem resultado muito em dois aspectos. Primeiro, a localização. As pessoas que entram em Torres Novas e que passam pela bonita Avenida Marginal são logo chamativos, são logo chamados porque veem logo muita animação, mesmo à beira da estrada. Mesmo que não tivessem seguido a publicidade para a feira, acabam por encostar o carro num parque qualquer e entram no Jardim das Rosas. Esse Jardim das Rosas, que foi o alargamento, já que estamos a falar dele, tem outra particularidade. Apostámos muito nas crianças. Até bebés. Criámos lá, chamámos-lhe, eles é que chamaram, e eu acho muita piada, ao troca-coelhos, tudo pegado, que é para mudar as fraldas, por exemplo. As mães têm lá um espaçozinho resguardado, com muita higiene, para mudar as fraldas aos meninos, para estarem um bocadinho com os mais velhos, e os miúdos adoram tudo o que é feiras medievais ou feiras de época, o porem a armadura, a porem a espada, a porem a capa, entram num mundo do sonho, que nós já todos passámos por isso e sabemos como é muito interessante. Uma feira de época de todos e para todos, e por isso os visitantes podem recuar no tempo e assumirem, através das vestes, uma personagem real, como é o caso da Tina Gonçalves, natural de Torres Novas. Eu sou uma visitante que decidi vir assim. Eu gosto muito desta feira e faço questão anualmente, sempre que esta feira existe, de trajar, porque gosto de vestir o papel e inserir-me na feira desta maneira. Então diga-me uma coisa, que papel é que está aqui a vestir, por assim dizer? A realeza, neste caso. Gosto de me sentir assim mesmo. Muito bem. Gosta deste tipo de fatos? O que é a fascina nesta época? Gosto deste tipo de fatos, o facto de ser um vestido comprido, o facto de ter estas cores, gosto mesmo deste tipo de fatos. Nesta época, o que é que mais a fascina? De tudo o que já viu por aqui, não é, que representa o que existia em 600, o que é que mais a fascina? É uma pergunta difícil de responder, porque tudo me fascina, eu gosto de tudo nesta época, por isso é que faço questão de me vestir e de me trajar e vir para a festa vestida desta maneira. E vem os dias todos da feira? Venho os dias todos da feira, desde quinta-feira a domingo estou cá presente todos os dias. O rigor histórico do evento facilitou a Mário Gil encarnar a personagem de Manuel de Figueiredo, que se integrou na perfeição e ao longo do evento, no seu papel de cosmógrafo de Portugal, revelou-nos Mário Gil. De forma muito, muito intensa. Como disse, toda a feira, todo o ambiente da feira proporciona isso. Independentemente de estar ou não a representar uma figura, qualquer visitante da feira, penso que ao longo dos últimos anos tem sentido isso. Não só o rigor histórico da feira, mas todo o ambiente que se vive proporciona um clima de quase incorporação histórica daquilo que sentimos, e sentimos-nos de facto a viajar um pouco no tempo. Obviamente, quem representa uma figura de forma mais ativa no evento, nota isso de uma forma mais intensa. A partir do momento em que encarno a pele de Manuel Figueiredo e que contacto com as pessoas, que me perguntam, que me abordam, obviamente para as fotografias e para o contacto, e tem sido de facto muito intenso estar ainda mais, para além daquilo que eu já conhecia da feira, ao longo dos últimos anos, como é óbvio, uma vez que trabalho na Câmara, tenho participado de forma direta ou indiretamente no evento, mas desta vez de uma forma mais intensa, na pele da personagem principal, e todos os momentos têm sido muito, muito interessantes, muito intensos e também muito divertidos, como é óbvio, e acho que isso é bom para todos. Em toda esta preparação
formação, o que é que foi assim mais difícil? Obviamente a parte dos textos. Como disse, eu não tinha qualquer experiência na representação. Aquilo que mais me preocupou à partida foi os textos, ainda são bastantes as falas que eu tive que apresentar e obviamente essa era a principal preocupação. Confesso que não tanto a representação e incorporar a figura, mas obviamente respeitando um guião, teria que o cumprir e os ensaios serviram exatamente para isso. Mas os textos foi algo que me preocupou no início. Depois, ao longo do tempo, fui incorporando os textos e fui ficando um pouco mais tranquilo com essa tarefa. Uma feira de época de 600, onde de repente surge no meio dos visitantes a jovem Rafaela Pinto, uma encantadora de gansos, que em conversa descontraída com Ângelos TV diz o que pensa do seu hobby. É mágico, é um bom trabalho. Olha, o que é que tu fazes para eles andarem sempre assim ao pé de ti? Isso é segredo, mas basicamente é muito treino, é muita dedicação. Isto obriga-te a treinar quantas horas assim por dia ou por semana? É assim, o treino inicial não sou eu que o faço. Há uma pessoa responsável que os treina diariamente. Pronto, eu como estudo não tenho essa oportunidade, mas é assim, 1 hora por dia, se calhar. Pronto. E eu, como já estou habituada a andar nas feiras com eles, não preciso do treino diário, porque eles já me conhecem, eu já os conheço. E tu gostas de fazer isto, já percebi. Sim, muito. Sim. Olha, diz-me uma coisa, isso tu tens é o quê? Um apito? É um kazoo, é um instrumento musical. E ao som do kazoo, eles não saem do pé de ti? Sim, é mais ou menos isso, sim. Eles foram treinados com este som, é este som que eles respondem. Então desafiamos-te a fazer-nos aí uma demonstração para eles ficarem juntinhos. Diz-me lá como é que tu fazes para eles te seguirem. Mas há muito mais nesta época de 600, como a arte da falcoaria. Por isso, Ângelos TV foi conversar com Miguel Gomes, da Arte Falco, que nos deu a conhecer este mundo. Pronto, temos aqui das várias classes, desde as águias, como temos o caso de uma maior daquele lado, passando pelo bufo real, que é das aves mais enigmáticas, portanto, com as suas grandes orelhas e os olhos cor de laranja. Temos também a coruja das torres. Bem, e temos aqui uma novidade, que não tem muito a ver com falcoaria, mas que é uma presença interessante, porque, tendo em conta a época em que este mercado está a ocorrer, já tinha sido descoberto o Brasil. E então, vindo do Brasil, era normal chegarem algumas prendas trazidas pelos navegadores à corte. Bem, e representámos aqui a chegada de uma dessas prendas, que muitas das vezes eram animais, com a presença de uma arara muito simpática, que vai ali interagindo com os visitantes e que nos está a fazer companhia aqui dentro do espaço da falcoaria. E conte-me como é que é treinar estes animais, porque depois também faz demonstrações das habilidades que eles já sabem fazer. Como é que é treinar isso? Eu não gosto de lhe chamar habilidades. Isto porquê? Porque, sendo eu cetreiro, a cetraria é uma arte de caça e é isso que nós fazemos com as aves maioritariamente do tempo. O que faço aqui são demonstrações de voo, não levando as aves a fazer nada que não lhes seja natural. Portanto, o que elas fazem é o que melhor fazem, que é voar. A única parte que é anulada é a parte da caça em si. Portanto, o que nós fazemos para o público é um pouco o treino das aves, aproveitando as suas características naturais, e vamos explicando o porquê das aves fazerem determinados tipos de voo, a forma como elas o fazem e a forma como esse tipo de voo é utilizado em espaço selvagem, no campo, quer pelas aves selvagens, quer por nós, enquanto caçadores, porque a cetraria, como lhes disse, é isso, é uma arte de caça, é uma arte que permite às aves, estando em cativeiro, ter um percurso de vida muito semelhante às aves selvagens, bem, onde a caça também acontece, não é? Em termos daquilo que é a disposição das aves, é sempre curioso que elas ficam sossegadinhas no sítio, embora estejam ali com uma ligeira, pronto, estão seguras, estão atentas, mas elas estão sempre quietas. Neste ambiente todo de grande movimentação e barulho, como é que se consegue isto? Com trabalho. Não, com trabalho e não só. As aves são animais que, tal como qualquer outro, tal como nós próprios, são sociabilizáveis. E inclusive às vezes são veículos de sociabilização também para o humano.
porque elas ajudam-nos. E o que aconteceu com estas aves é o facto de elas gradualmente foram introduzidas a novas pessoas, foram vendo cada vez mais gente. Eu tenho a sorte e o privilégio de estar sediado com um núcleo de aves numa falcoaria na Tapada Nacional de Mafra, onde vamos recebendo crianças e onde eu posso ir mais ou menos controlando o número de pessoas que elas vão vendo. O que vai fazer com que, para elas, com o passar do tempo, o ser humano acaba por ser algo natural. É mais um obstáculo que anda aqui. Neste caso movimenta-se. E então elas estão completamente à vontade, elas sabem que não lhe vão fazer mal, sentem-se tranquilas, para que fugir? Depois dos nervos iniciais e de incorporar a personagem de Manuel de Figueiredo, cosmógrafo de Portugal, Mário Gil confessa ter sido mordido pelo bichinho do teatro. Confesso que ficou, aliás, eu acho que já existia. Daí também que eu tenha aceito de imediato o convite que os meus colegas da Câmara, da equipa técnica me fizeram e eu tinha muita curiosidade em viver o teatro por dentro, em estar em cima do palco e encarnar uma personagem. Portanto, veio obviamente, colmatar esse, não diria um sonho, mas de alguma forma uma expectativa que eu tinha há muito tempo. Quem sabe, e pela experiência tão interessante que tem sido, quem sabe voltarei a fazer algo do género. Se me fizerem um convite, estou perfeitamente aberto a encarar novos desafios. Ainda voltando à arte da falcoaria, a Ângelos TV teve o privilégio de conhecer mais detalhadamente uma ave, que também lhe damos agora a conhecer, realçando a ligação entre Miguel Gomes e a sua águia. É uma águia de Herris, no caso é um macho, e este menino está prontinho para daqui a nada, às 8 da noite, estar lá embaixo na praça a fazer alguns voos e a mostrar, não é agora, é mais daqui a nada, está bem? Ele está mesmo prontinho para começar a voar. Como vos dizia, só para vos apresentar esta espécie, que é uma espécie particular, de todas as águias que existem, pelo menos de todas as que eu conheço e de certeza que não estarei a errar quando digo que é mesmo única, é a única ave de rapina que tem grupos organizados e que convivem em grupo, ajudando-se uns aos outros, chegando a ser considerados por alguns cientistas como sendo os lobos do ar. E ela até parece que percebe tudo aquilo que está a dizer. Eu quero acreditar que sim. Numa feira de época, todos voam no tempo e no imaginário histórico, tendo por base um investimento municipal de 130 mil euros.